Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano. Tema de hoje muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre Vargas, tá? Era Vargas. Vamos falar sobre o período que Getúlio Vargas, é o primeiro período que Getúlio Vargas teve no poder aí na presidência do Brasil, que vai lá do período de 1930, tá? Até 1945, tá? Esse pedaço aí, esse tema, né? Ele corresponde aí à semana 1 do PET 4, que nós estamos iniciando nessa semana. Então, sem demora, vamos lá para a nossa aula. O tema então está aí, Era Vargas, 1930 a 1945. E começamos sempre com uma imagem, né? Então vamos com essas duas imagens aqui, né? Essa figura, né? O Getúlio Vargas, que foi muito amado aí pela população, pelos trabalhadores, né? Foi chamado aí de pai dos pobres, né? Foi um político que foi populista, né? Ele conseguiu ter o apoio aí da população, principalmente da população mais pobre, dos trabalhadores, né? E conseguiu aí, no período do seu governo, né, nesses 15 anos que ele esteve no governo aí da era Vargas, né, depois ele volta, vai ter uma outra passagem pela presidência, mas nesses 15 anos aí que ele fica no governo, na chamada era Vargas, muitas mudanças vão acontecer no Brasil, né, o Brasil vai se transformar bastante, e ele então é a figura central aí para a gente poder entender um pouquinho, né? Uma coisa importante que o Vargas é sempre lembrado é que foi no governo dele que foram criados aí a legislação trabalhista, né? Então a carteira do trabalho, a carteira de trabalho, né, para registrar o emprego do trabalhador, o salário mínimo, né, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, tudo isso foi criado durante o governo Vargas. Por isso ele era amado aí pelos trabalhadores, chamado de pai dos pobres, mas também uma figura muito influente na política, e ele teve um governo aí que passou por diversas fases, sendo inclusive uma dessas fases uma ditadura, né? O período final foi uma ditadura. Então era Vargas, é o período que vai de 1930 até 1945, e ele, nesse período de 15 anos, então, se inicia lá com a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas entra no poder, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mas esse período de 15 anos que Vargas esteve no poder, costuma ser dividido em três períodos, tá? Menores. O primeiro período chamado governo provisório, logo depois da Revolução de 30, inicia o governo dele, o governo provisório, que vai até 1934. Depois nós temos o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e por fim a ditadura do Estado Novo, o período em que ele transforma aí o seu governo em uma ditadura, né? Ele assume o poder, ele dá um golpe nele mesmo e assume o poder com total controle ali sobre tudo, né? Uma ditadura mesmo, tá? Que vai até 45, até o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí ele sai do poder, tá? Então entender um pouquinho o que aconteceu em cada um desses períodos aí, né? Primeiro, como que ele chegou no poder, né? Vocês lembrarem, né? Nós estávamos estudando lá a República Velha, né? A República Velha ela chega ao fim com a Revolução de 30, né? O que acontece? O que acontecia até então? Nós vimos que as elites cafeeiras, né, a elite do leite também, né, as elites agrárias de um modo geral, do Sudeste, de São Paulo e de Minas Gerais, se revezavam ali na presidência, né, na política dos governadores, né, com a política do café com leite, todos aqueles conceitos que nós já estudamos lá atrás, tá? Lá no PET 2, se eu não me engano. E a política do café com leite, então, ela fazia esse revezamento entre os partidos apoiados pelo Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, né? Mas de uma forma geral, quem governava o país, quem mandava no país eram as oligarquias agrárias, né? Eram setores ligados aí à agroexportação, né? O café sendo o principal produto. Então essas elites rurais aí é que estavam no controle do poder. E aí o que vai acontecer, né? Eles tinham aquele esquema de revezamento, né? Era sempre um partido, um representante do Partido Republicano Mineiro, e aí na eleição seguinte, um paulista, né? E aí um apoiava o outro, e aí com isso eles controlavam a eleição, né? Para a eleição de 1930, Washington Luiz deveria indicar um mineiro, né? Mas ao invés dele indicar e apoiar um mineiro nesse revezamento que eles faziam, na política do café com leite, ele indica um paulista, um outro paulista. Ele quebra aí com esse acordo que eles tinham feito, tá? E aí as elites
agrárias ali começam a entrar em crise. Por que isso tudo acontece? Né? Porque a cafeicultura já estava em crise. Se nós lembrarmos das aulas passadas, nós vimos que em 1929 acontece uma crise lá nos Estados Unidos, uma crise econômica, uma crise do capitalismo de superprodução, né? A quebra da Bolsa de Valores de 1929, e isso tem reflexos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Né? O Brasil exportava muito café para os Estados Unidos, os Estados Unidos entraram em crise, deixam de comprar, e aí essas elites agrárias, cafeeiras, elas ficam fragilizadas, né? Elas estão batendo cabeça ali, elas estão em crise. Tá? E aí temos essas divisões, né, essas disputas internas também. Então os paulistas, ao invés de indicarem um mineiro, eles indicam um outro paulista. Os mineiros, né, o Partido Republicano Mineiro não gosta nem um pouco disso. E aí ele se junta com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, da Paraíba, né, de alguns locais do Nordeste e do Rio de Janeiro, e lançam uma candidatura chamada de uma aliança. Eles fazem uma aliança chamada de Aliança Liberal. E essa aliança ela contava aí com setores que estavam excluídos da política até então. Né? Lembra que a política estava na mão dos cafeicultores. Né? Agora não. Agora eles estão se aliando ali com grandes comerciantes, né? Com o pessoal que estava querendo impulsionar a industrialização do Brasil. Né? Então outros setores aí se juntam e formam essa aliança liberal e lançam o nome de Getúlio Vargas, né? Que é um político gaúcho, tá? Tradicional gaúcho. Ele vai cabecear a chapa aí, né? Ele vai ser o cabeça da chapa, e o vice seria o João Pessoa, né? Um político lá do Nordeste também, muito conhecido, né? E essa chapa então vai ser apoiada pelos mineiros, né? E Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, tal, tentando tomar o espaço aí que até então estava na mão só dos cafeicultores, tá? E aí, turma, o que acontece? Quem vence a eleição é o indicado pelos paulistas, o Júlio Prestes. Né? Então, as elites cafeeiras tinham todo aquele esquema, né, de fraudes eleitorais, de controlar a eleição através do coronelismo, tudo aquilo, eles fazem isso agir e eles conseguem ganhar a eleição. Né? Mas a Aliança Liberal não aceita o resultado, então apesar de Júlio Prestes ter sido eleito, a Aliança Liberal, com o apoio dos militares, vai lá e toma o poder à força. Né? Então nessa caricatura aqui, nessa charge, nós temos o Vargas chegando lá e derrubando da cadeira o Júlio Prestes, que ganhou a eleição, mas não foi empossado. E aí eles, dia 3 de novembro de 1930, né, o movimento então apoiado aí pelos setores populares, pelo exército, né, e por esses grupos excluídos aí da política até então, tomam o poder com o golpe da Revolução de 30 e aí coloca Getúlio Vargas como presidente do Brasil. E aí tem o início do período da chamada Era Vargas. Aqui nós temos uma foto de Vargas ali, trajado, né, com traje militar ali, né, e com seus apoiadores na época da Revolução de 30, tá? E aí ele assume o poder, certo? Começa então o governo provisório. Por que governo provisório? Porque ele não foi eleito, né? Ele perdeu a eleição, ele não aceitou o resultado, falou que a oligarquia paulista lá, cafeira, tinha fraudado eleições, o que? Ele dá o golpe com o apoio dos militares e ele assume. Né? E ele fala que ele quer moralizar o país, né? Ele quer reorganizar o país. Esse é o discurso de Vargas. E aí ele tem um processo, então, assim que ele assume o poder, de acabar com esse controle dos coronéis, né? Essa política que era feita da República Velha. E aí ele vai nomear, então, interventores para os estados. A primeira atitude que ele faz é nomear interventores para os estados, né? Para assumir o governo dos estados, né? O cargo que hoje seria o de governador, tá? Ele vai colocar os interventores dele e esses interventores, né, muitos deles eram militares, eram pessoas próximas ali do Getúlio Vargas, do início do governo dele, né, e isso vai acontecer. Só que São Paulo não vai aceitar. Ele nomeia um interventor para São Paulo, o pessoal de São Paulo que já tinha perdido a eleição lá, né, quer dizer, tinha ganhado a eleição, mas não assumiu, eles estavam insatisfeitos, não estavam gostando muito de Getúlio, não. E aí eles falam que ele tinha que fazer uma constituição, né? Eles não aceitam aquele interventor tal e começam um movimento de pedir uma constituinte, tá? Esse movimento vai levar a uma revolução, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Uma guerra entre paulistas e mineiros acontecidas aqui na nossa região, tá? Então a Revolução Constitucionalista de 32, né? O exército paulista está
tá, com o apoio do povo lá, pedindo que fosse feita uma constituinte, uma nova constituição para o Brasil, tá? Para que fossem feitas novas eleições e que o Getúlio não tomasse o poder como ele fez, né? E aí os mineiros estão apoiando Getúlio. Então você tem as tropas que são aliadas a Getúlio, e Minas Gerais era uma delas, e as tropas dos paulistas, né? Os paulistas são convocados às armas, né? São convocados a se alistar no exército, né? Na luta aí por essa constituinte, tá? Esses cartazes que estão aqui na imagem mostram isso. E aí vai ter esse conflito que acontece aqui na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Inclusive, aqui em Guaxupé ocorreram conflitos, tá? As tropas paulistas invadiram a cidade de Guaxupé, tomaram conta aqui do território, né? Armaram o seu exército aqui e teve conflitos na nossa região aqui toda, tá? Nesse período aí da Revolução Constitucionalista. Por fim, quem sai vencedor vão ser as tropas do Getúlio Vargas, né? As tropas do governo que apoiavam Getúlio Vargas, os paulistas são derrotados, tá? E aí, mesmo tendo derrotado a oposição paulista lá, Getúlio Vargas concorda com eles e fala que vai fazer sim uma constituição, e aí faz uma assembleia constituinte, e aí essa constituição vai ficar pronta em 1934, tá? E aí essa constituição muda tudo, né, a política no país, né? A Constituição de 34, ela vai dar maiores poderes para o executivo, né, para o presidente, tá? E ele vai também criar as bases aí daquela legislação trabalhista que eu falei para vocês, tá? Na educação, ele vai estabelecer essa Constituição de 1934 que o ensino primário integral deveria ser gratuito e obrigatório, né? Então a escola passou a ser gratuita e obrigatória, pelo menos os primeiros anos ali, tá? O ensino religioso se tornou facultativo nas escolas. Além disso, ele estabelece como seriam as eleições e estabelece que o voto ia deixar de ser aberto. Lembrem-se que na República Velha, né, a manipulação eleitoral, o voto de cabresto, né, o coronelismo, tudo acontecia porque o voto era aberto, a pessoa falava em voz alta o voto. Agora não, agora o voto passa a ser secreto e permite inclusive que as mulheres possam votar. Tá lá na Constituição, mas isso não vai acontecer nesse momento ainda, tá, gente? E aí nós temos então esse estabelecimento de regras eleitorais, né? Agora não tem mais aqueles critérios de que os analfabetos não podiam votar, né? Agora tem toda uma nova legislação. E aí essa Constituição define que a primeira eleição para presidente seria indireta. E aí que seria a Assembleia Constituinte que ia escolher o presidente. E aí, é claro, eles escolhem o Getúlio Vargas, que já estava no poder. E aí ele passa, então, a ser um presidente eleito pelas regras da Constituição que ele mesmo aprovou, né? Então, ele passa, então, a partir de 1934, temos o segundo momento do governo Vargas, que é o governo constitucional. Por quê? Porque ele foi eleito segundo as regras da Constituição de 1934. Tá? Nesse período, a gente tem grupos políticos surgindo no Brasil, grupos políticos antagônicos, tá? Grupos políticos ligados mais aos trabalhadores, ligados mais à esquerda, e grupos políticos ligados mais às ideias fascistas, às ideias mais totalitárias que estavam chegando no poder lá na Itália, né? Na Itália do Mussolini, né? Depois na Alemanha nazista. Então, esses movimentos políticos começam a se formar no Brasil. E aí formam-se dois grupos, tá? Tem uma polarização, né? De um lado, né, na extrema direita aí nós temos a Ação Integralista Brasileira, a AIB, né, que é um grupo inspirado no grupo fascista italiano, né? Então eles tinham até aquele uniforme, só que o deles era uma camisa verde, tá? Eles tinham um símbolo também, que era a letra sigma, né? E esse aí é um movimento, então, que surge, né, de ideia que apoia lá as políticas feitas na Itália, na Alemanha nazista, né? Eles são fascistas, e eles têm essa inspiração mais totalitária, tá? Esse grupo é chamado de Grupo Ação Integralista Brasileira, AIB. E do outro lado nós temos um grupo que vai ter uma inspiração socialista, né? Um grupo mais ligado aí às esquerdas, tá? Um grupo de inspiração socialista e comunista chamado de Aliança Nacional Libertadoras, ANL, tá? E eles defendiam a nacionalização das empresas, né, estrangeiras, que fosse tudo patrimônio do Brasil, né? Queria uma reforma agrária, queria lutar contra o imperialismo americano aí, né? E queria uma revolução por meio da luta
de classes, né? Então esses grupos eram apoiados pelos trabalhadores, pelas camadas mais pobres aí, tá? Então nós temos de cada lado. De um lado, na extrema direita, a Ação Integralista Brasileira e na esquerda, a Aliança Nacional Libertadora, tá? O Getúlio Vargas, ele simpatizava mais com a Ação Integralista Brasileira. Ele não era muito lá com os socialistas, com os comunistas da Aliança Nacional Libertadora. E aí ele começa a reprimir, dar atos que vão reprimir os atos, as coisas feitas pela Aliança Nacional Libertadora. E aí ele vai ficando cada vez mais ditatorial, tá? Então aqui nós temos o cartazes aí, ó, mostrando os dois lados, né? Do lado aqui o primeiro, a Aliança Nacional Libertadora lá, né? Que apoiava os trabalhadores, então fala assim, trabalhador, arme-se e liberte-se, né? E o outro lá é a Ação Integralista Brasileira, com o Brasil sendo pregado lá a sigma, né, que é o símbolo aí da Ação Integralista Brasileira, com o uniforme e os camisas verdes, né, e com a palavra de ordens deles, que era Anauê, tá? Então a política fica polarizada aí nesses dois lados, tá? E aí a Ação Nacional Libertadora, ela tenta dar um golpe, né? Ele né, se inspira aí no movimento do comunismo soviético, lá da União Soviética e tal, e tenta dar um golpe contra Getúlio Vargas, que estava lá proibindo eles de fazer as ações, né? E aí em 1935, alguns desses comunistas brasileiros começam revoltas dentro de instituições militares na cidade de Natal, no Rio de Janeiro, no Recife, mas foi uma coisa sem muita organização e sem muita adesão popular, e aí essa intentona comunista, ou essa tentativa de dar um golpe comunista, foi facilmente controlada, mas acendeu o alarme na cabeça de Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas começa a governar, se apoiando cada vez mais nos integralistas, né, tendo mais essa simpatia dos regimes totalitários e se tornando cada vez mais um ditador. Tá? Então o Getúlio Vargas, ele quer centralizar cada vez mais o poder. E aí essa ameaça comunista ele usa como uma política, né, para poder centralizar, colocar o Brasil em estado de se centralizar o poder na sua mão, né, e aí ter mais poder, ter mais controle e virar assim uma ditadura. Então o que ele faz? Após essa intentona comunista que foi fracassada, né, essa tentativa de um golpe comunista sem muita organização e sem muito preparo, o Vargas começa a perseguir a Ação Nacional Libertadora, tá? Os comunistas, né? Manda prender os principais líderes da ANL, da LN, né? Da Ação Libertadora Nacional, desculpa, e em nome dessa ameaça comunista, ele fala que ele suspende a eleição que estava programada, porque ele fala que ele tem que controlar essa ameaça comunista, né? E aí, né, ele dá um golpe nele mesmo. Como que ele faz? Ele anuncia que ele descobriu um plano dos comunistas chamado de Plano Cohen, que era um golpe dos comunistas para tomar o poder. E aí, em nome da segurança nacional, ele suspende aí a Assembleia, o poder legislativo, né? Ele suspende todos os poderes, anula a Constituição e dá um golpe nele mesmo, né? Instaurando uma ditadura, né? Então ele tira os poderes dos legisladores, dos deputados, dos senadores, ele cancela a Constituição e aí ele passa a governar sozinho, que era o que ele queria como um ditador. Tá? Esse plano Cohen depois foi descoberto, né, que esse plano era falso. Foi o próprio governo do Getúlio Vargas e os militares que ele tinha no governo, né, um capitão chamado Olímpio Mourão Filho, que tinha escrito o plano, não tinha sido nada lá o pessoal da Aliança Libertadora Nacional, não tinha sido os comunistas, nada, mas ele usou-se desse golpe fictício, dessa mentira, para tomar o poder, alarmar a população e tomar o poder. Né? Vocês estão vendo aí que essa ameaça comunista como um grande fantasma rondando o Brasil é uma coisa muito antiga. Né? O próprio Getúlio Vargas já se utilizou disso e a gente sabe que tem gente que se utiliza disso até hoje para chegar no poder. Né? Aqui nós temos uma charge que mostra isso. Ó. Presidente, o documento é falso. Descobriram que o documento lá do Plano Cohen era falso. Aí ele fala assim, tarde demais. Já dei o golpe em mim mesmo. Ele está deitado lá
com a República, ou seja, ele tomou conta da República, né? Então, depois desse golpe que ele dá nele mesmo, né, em 1937, temos o início da fase ditatorial do governo Vargas, que é chamado de Estado Novo, tá? E aí o Estado Novo é o seguinte, né? Foi anunciado então na cadeia de rádio nacional, né, que a partir daquele momento o Brasil não tinha mais, fechou o parlamento, fechou a Assembleia dos Deputados, cancelou a Constituição e aí ele ia governar, né, um período ditatorial chamado de Estado Novo. E aí ele vai fazer uma nova Constituição, tá? Ele sozinho, o Getúlio Vargas, né, ele vai impor uma nova Constituição que não vai ser votada pelos deputados. Ela ficou conhecida como polaca porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, tá? Que tinha um governo de tendência fascista. Era uma Constituição fascista que centralizava o poder na mão do grande líder lá, que no caso aqui do Brasil era o Vargas, tá? O golpe do Vargas foi organizado junto com os militares e teve o apoio de parcela da sociedade aí com esse medo do comunismo, né? E aí ele vai então fazer esse governo de 37 até 45, um governo mais ditatorial, tá? Ele vai ficar fazendo constantemente propaganda de si mesmo, né? Inclusive o Getúlio Vargas vai criar um programa de rádio chamado Hora do Brasil para fazer propaganda do próprio governo, né? Esse programa que tem até hoje na rádio aí foi criado pelo Getúlio Vargas. Ele vai criar um departamento de propaganda específica para trabalhar a imagem dele, né? Então ele tinha essas preocupações também, assim como os governos fascistas que nós estudamos nas aulas anteriores, né? E aí ele vai centralizando cada vez mais o poder. E aí em 37 ele reprime lá os meios de comunicação, então censura, né? Ele vai perseguir os comunistas ou os inimigos do país, né, como ele chama, vai prender os inimigos políticos. É um período bastante problemático aí da nossa história. Ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, a população não se revoltava porque ele tomou uma atitude populista, né? O que ele fez? Ele começou a criar a política trabalhista, né? Fazer a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, as leis de trabalho. Ele criou a justiça do trabalho, né? Ele criou a carteira do trabalho, criou o salário mínimo, que tinha um mínimo lá, porque até então não tinha, né? Não tinha nenhuma legislação trabalhista que protegesse o trabalhador, e vai ser o Getúlio Vargas que vai fazer isso tudo, vai criar isso tudo, inclusive o descanso semanal remunerado, né? A gente não trabalha no domingo, mas a gente recebe por ele, né? Então tudo isso vem do período do Vargas, aí, desse período do Vargas, do Estado Novo, tá? Além disso, ele vai criar um Código Penal e um Código de Processo Penal, que são os que estão atualmente até em vigor até hoje, e por essas medidas ele vai agradar a população, os trabalhadores em geral. E aí então esse governo, mesmo ele sendo ditatorial, ele tinha essa faceta populista, que agradava a população porque ele fazia as leis dos trabalhadores, para agradar o povo, né? E aí por isso ele foi chamado de pai dos pobres. Essa política inaugurada por Vargas, né, o populismo, vai ser seguida por outros presidentes depois dele, tá? Porque ele teve um apoio popular muito grande, tá? Então o uso da propaganda, né, como uma forma de ressaltar as qualidades do governo dele e da figura do Getúlio Vargas, foi uma marca aí do governo Vargas, né? E ele cria então o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para fazer propaganda do governo, inclusive na Hora do Brasil, o programa de rádio que tem até hoje, né? Ele vai fazer uma reforma na educação também, né? E aí as crianças, né, desde nos livros didáticos já tinha lá a figura do Vargas como uma figura paternal, né, aquele protetor, né? Então tem essa ideia aí do pai dos pobres, né? E também temos a ideia, que é a crítica que essa imagem faz, pai dos pobres ou mãe dos ricos, porque os setores industriais, né, teve um desenvolvimento muito grande no Brasil nesse período, tudo muito controlado, centralizado por ele, mas então ele acabou agradando fez políticas que agradaram os mais ricos e também principalmente os trabalhadores, utilizando eles aí como para ter esse apoio popular, esse populismo, né? Mas não era um governo democrático, lembrem-se que era um governo ditatorial, né? Então, ó, tá ali, ó, aqui nós temos Teatrinho do Pai dos Pobres, né?
Então ele, como se ele fizesse isso só para enganar a população e poder ter o apoio da população, né? E ali ele falando no espelho lá, né, igual nos contos de fada, né? Espelho meu, existe algum governo mais popular que o meu? Aí o espelho responde: o seu é populista, sim, já democrático não é nada, né? Porque ele era uma ditadura. E aí nós temos uma outra charge que eu acho muito legal essa aqui, que é a história de um governo, né? Que é o Getúlio Vargas, como ele foi mudando ao passar dos anos, né? Então, de uma figura, né, sorridente, né, boazinha, tal, ele vai ficando, vai se tornando uma ditadura. Perceba que o semblante dele vai fechando, até no último, lá em 37, ele tá com a cara de bravo, né, de ditador, né? Então, o governo vai passando por transformações aí. Por fim, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, né? E aí, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ter uma aula sobre Segunda Guerra Mundial à frente aí, mais específica, ele tem que, a princípio, o Brasil tá neutro, né? Mas aí os Estados Unidos começam a pressionar, tal, apesar do Getúlio Vargas ter uma aproximação maior com a Alemanha, né, com os países do eixo, né, com a Itália fascista, com a Alemanha nazista, porque ele era uma ditadura também, ele foi pressionado pela dependência econômica que o Brasil tinha dos Estados Unidos a apoiar, né, a ir contra o eixo, né, entrar contra o eixo, apoiar os Estados Unidos, apoiar a Inglaterra, apoiar a França, e aí ele entra na guerra contra os países do eixo. E aí, quando os nazistas e os fascistas são derrotados na Segunda Guerra Mundial, não tem sentido mais, né? Porque a guerra foi para destruir ditaduras, né? Ditaduras fascistas e nazistas na Alemanha e na Itália, né? E que estavam ameaçando a Europa. E aí não tem sentido ele continuar no governo, sendo que ele era um ditador, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, pouco tempo depois, ele convoca eleições e sai então do governo, tá? E aí essa eleição vai ser vencida pelo candidato que ele apoia, que é o general militar também, tá? Um general chamado Eurico Gaspar Dutra, né? O Dutra. E aí é o fim então da era Vargas, tá? Mas não o fim do dos governos Vargas, porque Getúlio Vargas vai candidatar de novo mais à frente e vai vencer mais uma eleição. Então nós vamos falar dele ainda de novo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aula importantíssima sobre Getúlio Vargas, né? Ele vai ser responsável aí pela industrialização do Brasil, pela criação das leis trabalhistas, né? Ele transforma o Brasil de um modo geral. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se lá no nosso canal, tá? Pra vocês poderem receber aí as notificações, ative o sininho lá para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. E nos vemos, faça as atividades do PET, não se esqueça das atividades do PET, tá? E aí nós nos vemos semana que vem, ok? Um abraço e até a próxima.